Vamos ouvir nesse instante a pregação da palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo de número 3. Faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 8 e depois o texto da pregação, versículo 9 a 12. Tiago, capítulo 3, versículo 1. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Agora o texto da pregação desta manhã. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Até aí a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, nosso Deus, ouvimos, Senhor, a leitura da Tua palavra e vamos ouvir agora a exposição das Escrituras, cientes da nossa dependência do Senhor para entendê-la e para aplicá-la à nossa própria vida. Ninguém é suficiente para expô-la e ninguém é suficiente para ouvi-la. Todos nós dependemos da Tua graça. Abre, Senhor, a boca daquele que fala e abre os ouvidos daqueles que ouvem. Manifesta mais uma vez a Tua graça para conosco, dando-nos aquilo que nós precisamos. Pois o Teu Espírito Santo conhece o coração de cada um de nós e sabe das nossas mais íntimas necessidades. Portanto, rogamos que o Senhor, pela Sua palavra, pela operação do Teu Espírito Santo, fale-nos mais uma vez e assim sejamos nós corrigidos, instruídos, fortalecidos, encorajados pela santa palavra do Senhor. Derrama sobre o Teu povo as bênçãos da Tua graça e faz a Tua palavra frutificar em nosso meio. Oramos assim sinceramente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, à medida em que nós estamos seguindo pelo terceiro capítulo da carta de Tiago, a nossa atenção tem sido dirigida
ao modo como nós usamos nossa língua. E quando nós estamos observando este ensino, nós devemos ter cuidado para não perder de vista a preocupação do próprio Tiago. Tiago não está aqui oferecendo regras moralistas para os seus leitores. O que Tiago deseja mostrar é que a fé, através da qual nós abraçamos a Cristo e todos os seus benefícios, essa fé para a salvação é uma fé sempre frutífera. Esse é o assunto dele. De tal modo que a conclusão lógica que Tiago quer nos conduzir é: se existe a ausência dos frutos, é provável que exista a ausência da verdadeira fé. Colocando de outra forma, quando nós somos salvos em Cristo, acontece de fato uma mudança. Isso que nós confessamos quando falamos sobre a regeneração. Passamos a produzir frutos que antes nós não produzíamos. E um ponto importante dessa mudança, Tiago está nos dizendo, é que quando Deus muda a nossa vida, muda também a nossa forma de falar. Por isso, nos versículos anteriores do capítulo 3, Tiago usou diversas imagens, ele procurou mostrar, então, aos seus leitores, em suma, do versículo 1 a 8, o poder destrutivo da língua. E ao dizer que a língua é mundo de iniquidade, Tiago mostrou que dentre todos os membros do nosso corpo, a língua, com mais clareza, de forma mais evidente, revela a corrupção do nosso coração. Pense sobre isso. De todos os membros do nosso corpo, o que mais deixa claro a corrupção do coração humano é a língua, a forma como nós falamos. É por isso então que Tiago diz: a língua é fogo, é mal que não se pode conter. Portanto, de todos os membros do nosso corpo, existe um membro que está dizendo assim claramente: você precisa da graça de Deus. Você precisa da salvação em Cristo Jesus. Não há esperança para a sua vida. Não há esperança para a sua língua, para o seu coração, se você não tiver experimentado o poder transformador da graça de Deus. O mal que reside em nossa língua só pode ser vencido e controlado pelo poder da graça de Deus revelada em Cristo Jesus. Hoje, chegamos à parte final desta passagem. Versículos 9 a 12, onde Tiago, então, continua a desenvolver este assunto. Ele continua a apontar para os males e os perigos da língua. Ele continua tratando sobre isso. Nos versículos anteriores, ele falou do poder destrutivo da língua, poder incontrolável da língua, mas agora ele se volta para um outro problema, a duplicidade da língua. E até poderíamos acrescentar, dentro da ideia de duplicidade, a sutileza desse mal. E é por isso, então, irmãos, que eu vos anuncio a palavra de Deus nesta manhã sob o seguinte tema: a duplicidade no falar revela a inconsistência no coração. A duplicidade no falar revela a inconsistência no coração. Olhe para o versículo de número 9. Veja então que, para exemplificar a duplicidade, Tiago então menciona dois usos da língua, bem claros no versículo 9. Ele diz que com a língua nós bendizemos a Deus, isso é um uso, e com ela nós amaldiçoamos os homens, isso é outro uso. Então, o que temos aqui basicamente é: qual é o melhor uso da língua? Bendizemos a Deus. Qual é o pior uso possível da língua? Amaldiçoamos os homens.
Então, em primeiro lugar, ele diz que com a língua nós bendizemos ao nosso Senhor e Pai. Isso é uma referência a uma só pessoa, a Deus, nosso Pai Celestial. Ele diz então que nós, com a nossa língua, bendizemos a Deus. Isto é, nós louvamos a Deus. Nós reconhecemos que Deus é bendito, que Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado. Esse é o tipo de uso da língua que nós fazemos durante a semana. Quando você acorda e diz, ó Senhor, obrigado por mais um dia, você está bendizendo a Deus. Quando você toma o seu café da manhã e diz, ó Senhor, obrigado porque hoje tem queijo no meu pão, você está bendizendo o Senhor. Então, no decorrer do dia, você diz coisas que glorificam a Deus, que bendizem ao Senhor. Você ora, talvez você até cante, você está bendizendo ao Senhor. Mas existe um dia da semana, um dia especial, em que Deus diz, pare tudo. E agora você realmente tem que pensar em me bendizer. É o dia do Senhor. E nesse dia, então, o povo de Deus se reúne para o culto a Deus. Respondemos à santa convocação. E a convocação é para entrar em suas portas com hinos de louvor, com ações de graças. De fato, no dia do Senhor, temos muitas oportunidades para bendizer ao Senhor. Bendizemos quando cantamos os hinos e salmos, bendizemos quando dizemos o amém, quando fazemos nossa confissão de dependência e confiança, quando confessamos a nossa fé, usando um dos credos apostólicos, e por muitas outras maneiras, no dia do Senhor, nós o bendizemos. Mas o problema é que a mesma língua que bendiz o Senhor durante a semana, que bendiz o Senhor no dia do Senhor, essa mesma língua é tentada a fazer o oposto disso. Ela é capaz de beijar o céu, mas depois, imediatamente, ela está lambendo o inferno. Percebem? Quão triste e feio e lamentável. A mesma língua amaldiçoa os homens. É claro que no contexto mais amplo de Tiago, ele tem em mente todos os pecados da língua, no capítulo 3. Mas quando ele fala de amaldiçoa, ele está pensando mesmo naquilo que é pior. Um uso da língua em que nós costumamos fazer quando estamos com raiva, quando estamos com ira, amargura, animosidade em nosso coração. Pense sobre isso. Você está chateado, com muita raiva de alguém, e então a pessoa lhe fez um mal, trouxe um prejuízo, deu uma fechada em você no trânsito, brigou com você, ofendeu você. Talvez você ficou até com raiva do seu pai, da sua mãe, ou ficou com raiva do seu esposo, da sua esposa. Você está com raiva e ira em seu coração. Não há um revólver, um fuzil, e você não ousaria ir até a cozinha pegar uma faca. Mas tem um instrumento terrível de perversidade e de vingança à sua disposição. Não é preciso tirá-lo do coldre, nem da bainha. Está sempre pronto para uso. Você então, de alguma forma, amaldiçoa a pessoa contra quem você está irado. Você desfaz votos de vingança, que tal coisa lhe aconteça, que seu pneu fure, que o seu dinheiro se perca, que você fique doente. Coisas maldosas e perversas
a língua revela a perversidade do nosso coração. E aqui está, então. É a mesma língua. A duplicidade se revela no fato que essa língua é capaz de bendizer a Deus. Mas, meus irmãos, quão lamentável é termos de reconhecer que também a ela é capaz de amaldiçoar os homens feitos à imagem de Deus. Quando Tiago diz isso, feitos à imagem de Deus, a implicação das palavras de Tiago sobre os seres humanos, mesmo após a queda dos nossos primeiros pais, é que cada ser humano desse mundo carrega ainda os vestígios da imagem de Deus. Essa imagem está no homem sem Cristo, completamente deturpada, manchada, corrompida por causa do pecado, mas os vestígios, os sinais e a própria imagem de Deus ainda está no ser humano. Portanto, quando alguém amaldiçoa outra pessoa, pode ser uma pessoa crente, cristã ou não, significa que ao amaldiçoar essa pessoa, estamos amaldiçoando um reflexo da imagem de Deus, a quem em outros momentos nós bendizemos. Então, isso quer dizer, não é um pecado só contra aquela pessoa, porque aquela pessoa carrega a imagem de Deus. Quando você a amaldiçoa, você peca contra Deus que imprimiu sua imagem no ser humano. Então é um pecado contra a pessoa e um pecado contra Deus cuja imagem está estampada na pessoa. Em Gênesis capítulo 9, versículo 6, vocês lembram, depois do dilúvio, quando saíram da arca, Deus deu instruções a Noé. E Deus disse, Gênesis 9, 6, se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. A imagem de Deus no homem após a queda é apresentada aqui como a razão para punir o assassino. É um crime tão grave pecar contra a vida de outra pessoa que carrega a imagem de Deus, que quem o faz deve perder a sua própria vida. Essa também, meus irmãos, é a razão porque nos opomos ao aborto. Pequeno bebê, mesmo na sua forma mais embrionária, carrega a imagem de Deus. É a razão porque nos opomos à eutanásia. Também deve ser a razão porque devemos ser misericordiosos com pessoas dependentes químicos, moradores de rua e pessoas que estão presas, escravizadas a qualquer tipo de pecado. Você já teve esse pensamento? Olhar para um morador de rua com sua seringa, com sua sujeira e pensar, por trás de toda essa sujeira ainda tem um resquício da imagem de Deus. Como ver tal coisa e não orar imediatamente e dizer, tenha misericórdia dele, Senhor. Restaura aquilo que foi perdido por causa do pecado. Apesar do pecado, essas pessoas carregam, em alguma medida, a imagem de Deus. E aqui, Tiago está chamando a nossa atenção para uma situação particular. A maneira como falamos com as pessoas e a maneira como que falamos das pessoas deve refletir
o nosso entendimento, e aí veja, teológico, a respeito da natureza humana. Você passa pela escola dominical e alguém diz: o homem foi criado à imagem de Deus. Você chega numa igreja reformada, faz a catequese e alguém lhe diz: o homem foi criado à imagem de Deus. Então você sabe. Não é por ignorância. Mas Tiago está dizendo: pegue essa sua compreensão teológica a respeito da natureza humana e aplique em sua ética, na forma como você falará com e a respeito de. Esta pessoa aí carrega a imagem de Deus. E se isso é verdade a respeito do morador de rua, mais sujo e mais escravizado ao seu pecado, o que podemos dizer aos irmãos que estão do seu lado, limpos pelo sangue de Cristo, santificados pelo Espírito Santo, adornados pela graça de Deus, cuja imagem está sendo restaurada conforme o novo homem e a nova mulher? Portanto, é inconsistente, diz Tiago, com a nossa fé amaldiçoar pessoas. Quando isso acontece, há uma contradição. Por assim dizer, as engrenagens espirituais não estão funcionando bem. Imagine você encontrar os ponteiros do relógio, um girando para a direita e o outro girando para a esquerda. Você diria imediatamente: tem uma coisa errada aí. Somos capazes de ver coisas erradas em muitos lugares. Mas aqui está uma coisa errada que às vezes não vemos. A inconsistência na nossa maneira de falar. A inconsistência com aquilo que nós confessamos ter em Cristo Jesus. Por isso o versículo 10, dirigindo-se então às pessoas salvas por Cristo, chamando-as de meus irmãos, Tiago diz: meus irmãos, não pode ser assim. Não pode. Amados irmãos, nessa manhã, essa advertência, vem até nós. Por meio desse texto, o Espírito Santo nos ensina que em Cristo Jesus não pode haver esse tipo de duplicidade em nosso falar. Cristo nos redimiu. Ele redimiu o nosso falar, para que nós fôssemos habilitados para louvar a Deus, para bendizer o Senhor e para edificar os homens. Então a nossa boca não deve proferir louvores a Deus e maldições para os homens. Isso é contraditório. E em Romanos 12, 14, o Espírito Santo diz isso até de uma forma mais clara. Ele diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Portanto, somos chamados a lutar contra essa duplicidade perversa. E as razões para isso, veja, aparecem aí nos versículos 11 e 12 do nosso texto. Nesses versículos, para mostrar que um cristão, alguém alcançado pela graça salvadora de Cristo Jesus, não pode falar com duplicidade, Tiago faz duas perguntas. Essas perguntas, elas são formuladas de uma maneira que espera-se que a resposta seja não, uma resposta negativa. E nessas perguntas, mais uma vez, Tiago está usando bem, por assim dizer, a sua veia poética. Ele está usando imagens, figuras, para falar essas realidades. Ele fala da imagem
de duas fontes. E ele fala a imagem de figueiras, videiras. Então, a primeira imagem é de uma fonte de água. Então, pense assim. Você pode ir até um lugar, imagine você está nos tempos bíblicos, no deserto, e então você encontra um pequeno riacho, e você está com sede. E você vai até esse riacho, e você prova dessa água. E você percebe, a água está amargosa. Não dá para tomar. Você pode ir 10 metros para lá, ou 10 metros para lá, e você vai descobrir. Lá está amargosa. Lá também está. E por quê? Porque é um problema na fonte. A fonte amargosa gerará água amargosa. Mas não é que você, então, puxou com a mão direita a água e com a esquerda a água, prova com a direita e diz, doce, prova com a esquerda e diz, amarga. Se você fizer isso, estará amarga na direita e na esquerda. Continua sendo a mesma fonte. E o mesmo pode ser dito sobre a fonte de água doce. Não é possível que a mesma fonte, ao mesmo tempo, produza água doce e água amarga. Tiago quer mostrar que nós não podemos louvar a Deus e, ao mesmo tempo, amaldiçoar as pessoas. Se isso acontece, pode ter certeza, tem alguma coisa errada. Essa inconsistência no falar revela uma inconsistência mais profunda e extremamente perigosa. Uma inconsistência no coração, uma inconsistência espiritual. Isso fica ainda mais claro com as imagens do versículo 12. Aqui, mais uma vez, a resposta às perguntas de Tiago é não. O argumento dele é que uma planta só produz frutos condizentes com sua natureza. A figueira produzirá figos. A videira produzirá uvas. Nada além disso. Produz conforme a natureza. A figueira não produzirá azeitonas. Da mesma forma, a fonte de água salgada não pode dar água doce. O que Tiago quer mostrar por meio dessas imagens é que a língua é, meus irmãos, um indicador do estado do coração de uma pessoa. Se você vai até uma árvore, você pode ser até uma pessoa ignorante a respeito de botânica, agricultura e todas as questões ligadas às árvores. Mas, se você chegou na árvore e viu um monte de maçãs no chão, e você olhou para cima da árvore e tem um monte de maçãs penduradas, você não ousará dizer que é uma mangueira. Os frutos nunca negarão a natureza da árvore. Não é possível a mangueira produzir maçãs. Esse é o argumento irrefutável. E não é meramente o argumento de Tiago, é o argumento do Espírito Santo, para convencer-nos, para mostrar-nos a inconsistência desse tipo de coisa. E esse ensino aqui exposto por essas imagens, ele vem do ensino do Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 15, se você quiser acompanhar em sua Bíblia, Mateus 7, versículo 15 até o 20, não é sobre a língua, mas o princípio está aqui estabelecido. Acautelai-vos dos falsos mestres,
que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. O contexto fala como os falsos profetas podem ser reconhecidos pelos seus frutos. Mas o princípio é o mesmo. O fruto revela quem a pessoa é. Se os frutos são ruins, a árvore é ruim. Agora, em outra parte, Jesus diz outra coisa que está ainda mais em conexão com o que ouvimos aqui. Em Lucas 6:45, o Senhor Jesus Cristo disse: o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Tiago está aplicando o ensino de Jesus a seus leitores. Ele está dizendo: irmãos, vocês foram salvos por Cristo Jesus. Seus pecados foram perdoados. O coração de vocês foi transformado. Portanto, falem de modo adequado à condição que vocês têm em Cristo Jesus. Agora, ouvindo isso, talvez pudéssemos dizer: rapaz, será que Tiago está esperando que nós sejamos perfeitos? Não. Ele sabe que isso não é possível. Ele disse no versículo 2, todos tropeçamos no falar. Não há perfeição. Mas o que Tiago quer mostrar aqui é que nosso falar deve ser consistente com a mudança realizada em Cristo. Não deve haver duplicidade no falar. Então, a implicação é que devemos falar cada vez mais de forma construtiva e lutar contra aquele modo de falar que é destrutivo. Uma vez que a boca fala do que está cheio o coração, a evidência de que o coração foi transformado é uma mudança na forma de falar. Então devemos nos perguntar nessa manhã, meus amados irmãos, se usamos as metáforas para isso: que tipo de água sai da minha fonte? Doce ou amarga? Que tipo de frutos estou produzindo? E o que isso revela sobre mim mesmo como uma árvore? Eu sou uma árvore plantada pelo Senhor? O que a minha maneira de falar revela sobre o estado do meu coração? Desculpe. Eu falo com ódio? Eu falo contra o próximo? Eu falo a respeito dos pecados do próximo? Eu falo de forma destrutiva? Eu tenho coragem de falar com o próximo sobre os pecados dele? Ou eu só falo pelas costas? Aqui, a cortina se abre e a falsa religião é desmascarada. Porque mesmo sem um coração transformado, a pessoa consegue controlar as roupas que veste, a bebida que bebe,
E pode até aprender um certo tipo de comportamento. Pode frequentar uma igreja, inclusive uma igreja reformada. Pode se tornar um estudante da Bíblia e da teologia. Mas sendo a língua o que ela é, um mal incontrolável, um poder destrutivo, cujo veneno tem origem no coração e nas chamas do inferno, ela só pode ser controlada quando a graça de Deus muda o coração. Portanto, se você não é uma pessoa salva em Cristo Jesus, eu diria, primeira coisa que você precisa, um coração novo. E não há nada que você possa fazer a esse respeito, a não ser dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim e dê a mim, miserável pecador, um coração novo. Mas se você é salvo, você sabe que se seu falar tem duplicidade, a Escritura está dizendo que há um problema em você. Há um tipo de incoerência, de inconsistência. E meus irmãos, todos nós, temos a tendência de amenizar os pecados da língua. Porque eles são tão frequentes. Eles parecem tão inocentes às vezes. Nós temos a tendência de amenizá-los. Mas aqui o Espírito Santo está dizendo nada disso. Ele nos coloca num caminho inverso. Ele diz: não diminua o peso disso. Se somos salvos, quando pecamos em nosso falar, uma contradição se evidencia. Uma inconsistência aparece. E nenhum de nós deve tolerar, aceitar essa inconsistência em sua própria vida. O remédio para esse problema é a santificação. Então você precisa lutar e usar os meios apropriados para que haja mais consistência no seu falar. Se você é uma pessoa alcançada pela graça de Deus, as suas palavras devem obrigatoriamente transmitir graça a quem lhe ouve. Então, onde você vai aplicar o remédio? A ferida está na língua, mas o germe está no coração. É lá, no coração. Você precisa cuidar do estado do seu coração. Se você fala demais, se você fala a respeito dos outros sem falar com os outros, se você fala agressivamente, desrespeitosamente, se você mente, se você amaldiçoa, quaisquer que sejam os pecados, desde a fofoquinha mais inocente até a maldição mais terrível, tem chama do inferno suficiente aí. Tem perigo e veneno mortal. Você deve cuidar do estado do seu coração diante de Cristo. Você, percebendo esse pecado em sua vida, deve correr para o trono da graça de Cristo Jesus com verdadeiro arrependimento. E quando você for orar, não diga: Senhor, eu estou aqui com um pecadinho. Chame seus pecados pelos nomes que a Bíblia chama. Descreva-os com os termos que a Bíblia descreve.
Humilhe seu coração diante do Senhor. Peça a Ele para matar o germe e purificar a língua. Quando você perceber duplicidade no seu falar, corra para o seu quarto e ore. Busque a graça de Cristo Jesus. Busque perdão. E peça para que o Espírito Santo haja em você de tal maneira que você esteja pronto de coração para, de uma forma intencional, ser mais vigilante e prudente no seu falar. De tal modo que progressivamente haja mais consistência entre aquilo que você tem em Cristo e a sua forma de falar. Meus irmãos, se Cristo é o Senhor da sua vida, se Cristo é o Senhor da sua vida, Ele também quer esse estandarte, esta bandeira tremulando, a bandeira do seu reino, na sua forma de falar. Sua língua também deve se submeter a Cristo. Então, veja, aqui também se cumpre, e deve cumprir-se em você agora, porque em outros se cumprirá no futuro, mas nos santos redimidos deve cumprir-se agora. Que toda língua que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Amém.